paz, amados, sejam bem-vindos. Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Então, amados, Jacó, continuando a falar, né, dessa família bendita aí. Jacó prosperou muito, Esaú prosperou muito, ao ponto assim de Esaú não poder ficar mais no mesmo espaço que o irmão, né, porque crescia demais o seu rebanho, não tinha mais espaço. Isso que acontece, Esaú vai para as montanhas de Seir, lá em Edom, habita ali, né? E ele é conhecido como pai dos Edonitas, né? E lá saíram reis, porque antes mesmo de existir reis entre os filhos de Israel, já haviam reis, né, na parentela, no meio da parentela lá de Esaú. Enfim, amados, dois irmãos, que cada um seguiu um caminho, né, como diz o Senhor, que seriam duas nações, né, na barriga de Raquel. Mas, amados, é o ponto importante aí, né? O que aconteceu com esses dois irmãos, né? A criação deles, os pais não tiveram sabedoria, eles fizeram assim muita diferença, porque o filho preferido de Jacó era José, e ele deixava isso claro, ele demonstrava o tempo inteiro. Esse menino foi crescendo, os outros foram preteridos, e isso foi causando ali uma animosidade muito grande entre os irmãos, uma rivalidade muito grande, né? Os irmãos odiavam José, maltratavam ele porque eles tinham inveja, eles tinham raiva, despertou um monte de sentimento ruim no coração deles, né? Quanto esse irmão deles, porque o pai fazia muita diferença, o pai não teve sabedoria para lidar. E nós podemos observar, né, que como que acontecem as coisas, né? As coisas se repetem, né, na família. Nós chamamos isso de maldição hereditária, né? Aquilo que repete, que fala, poxa, o mesmo mal aconteceu. E aconteceu assim na vida de Jacó, né? Porque o pai dele também, Isaac, foi da mesma maneira, né? Isaac preferia Esaú e a mãe preferia quem? Né? Ela preferia Jacó. Então existia essa divisão entre eles, né? Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó, até que ela faz toda aquela confusão ali, né? Acaba gerando todo esse conflito por conta dessa divisão na família ali, né? Essas preferências, né? Faz com que o Jacó peque contra o pai, peque contra o irmão, né? Usurpe, né? A primogenitura. E ali, amados, houve um grande erro, né? Não podemos dizer que não houve um erro ali na educação desses filhos. E agora acontece novamente a mesma coisa. Jacó faz a mesma coisa. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo a mesma coisa? Não, é errado que meus pais fizeram, mas a gente faz a mesma coisa, comete o mesmo erro, né? E aconteceu assim com Jacó. Ele fez a mesma coisa, preferiu o filho José e criou ali uma situação muito ruim na sua família com seus outros filhos, né? E aqui tá o negócio, e José realmente, ele tinha assim, esse brilho. Mas, amados, também a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente é amado, quando a gente é aceito, não é mais fácil da gente dar mais certo, vamos dizer assim, né? E ó, se a gente for analisar assim, esse perfil do José foi um homem vencedor, mas por quê? Ele teve essa base do amor dos pais, ele teve, embora tenha perdido a mãe dele, né, depois, mas ele teve essa base no início, ele tinha um pai que era por ele,
né, que o admirava, o incentivava, né? Eu acredito assim que Jacó todo dia falava, olha, você é o meu filho, você é diferente, você é um cara incrível. Deveria escutar essas coisas do pai dele, né? Que ele era o melhor. Deveria com certeza, deveria não, com certeza, né? Ele recebeu mais afeto, mais carinho, mais atenção, mais instrução, mas tudo ali, né? E isso realmente fez com que a autoestima dele sempre se mantivesse alta, né? E ele acreditasse nele, ele acreditava realmente, porque o próprio pai dele, né, ouvia desta forma, então ele cria. E isso fez com que ele desejasse, né? Que ele tivesse sonhos, né? Ele desejou coisas maiores, né? E ali ele realmente sonhou, ele sonhava verdadeiramente. E ele teve dois sonhos importantes que ele comentou ali, que ele contou ali para a família, né? Um era que ele estava no campo atando os feixes ali de trigo junto com os irmãos e o feixe dele flutua, fica em pé assim, né? E os feixes dos irmãos ficam em volta, rodeando e se prostrando para o feixe dele, né? Então, isso aí, nossa, quando ele contou, os irmãos ficaram muito bravos. Ah, eu nunca que vou te servir, né? Você nunca vai é, reinar, né? Sobre mim, sobre nós, né? E eles não aceitavam, não, de jeito nenhum, assim, né? E tá. Aí passa um tempo, José vai lá, vai contar outro sonho. Dessa vez o sonho é que ele tinha, que tinha o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam para ele. Nossa, aí até o pai falou, poxa, agora você, tipo assim, agora você exagerou, né? Aí o pai disse que dá até uma bronca nele, né? Fala, poxa, mas você quer dizer o que com isso aí? Que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar para você, né? E com aquele clima. E os irmãos cada vez com mais raiva, mais inveja, mais ciúme, mais tudo. Vocês podem imaginar de ruim? Eles odiavam, eles maltratavam José, não aceitavam José de jeito nenhum por conta dessas coisas, né? Porque o pai só pro lado dele, né? E desprezando os outros e a José para cá, José para lá. Tanto é que o pai vai lá e ainda faz uma túnica toda colorida, toda bonita, né? E dá de presente para quem? Para o José. Então eles ficaram muito bravos, eles detestavam José mesmo, né? A vontade deles era de matar, de acabar com José. E o que acontece, né? Com tudo isso, Jacó ainda pedia, né, para que José contasse tudo que os irmãos aprontavam. Os irmãos eram muito danados, né? Por conta dessa rebeldia toda, essa revolta toda, eles aprontavam muito, né? E José via lá as coisas erradas e contava para o pai, né? E um dia Jacó pediu para José ir atrás dos irmãos, porque os irmãos haviam saído para pastorear as ovelhas. Então Jacó chamou José e falou, olha, vai lá dar uma olhadinha, vê se os seus irmãos estão cuidando das ovelhas mesmo, se estão aprontando. Você me conta, traz as informações aqui para mim, vai ver o que eles estão aprontando lá. Nisso, José foi atrás dos irmãos, encontrou um moço no caminho ali, perguntou, você sabe por que lado foi meus irmãos, né? Aí ele falou, foi para lá, tal, né? Deu a direção onde os irmãos tinham ido e ele foi atrás dos irmãos, amados. Quando os irmãos viram ele de longe, meninas, viram ele de longe, o que eles fizeram? Pegaram e falaram assim, lá veio o sonhador, né? E já começaram lá a confabular uma maneira de matar. Eles já queriam matar, né? Queriam matar José, já estavam lá fazendo seus planinhos, né? Combinando que nós vamos fazer pra gente matar esse cara, né? Porque lá vem ele aqui, né? Vai contar, pra contar as coisas do nosso pai e tal. Aí, quando ele se aproxima, chegar próximo ali, ele já catam ele, tira a túnica dele, né? E Rubem fala, não vou matar ele não, vou tirar sangue dele não. Vamos jogar ele naquele poço, tinha um poço lá, vamos jogar naquele poço lá vazio e depois a gente entrega lá, leva ele lá pro nosso pai, né? E jogaram, amados, José no poço.
um poço sem água que tinha lá abandonado lá seco. Jogou ele lá dentro e foram comer e tal. Aí Rubem se afastou dali, né? Não deu uma saída. E o que eles fizeram? Eles avistaram um grupo de ismaelitas, uma caravana de ismaelitas vinham vindo. A Judá teve a ideia e falou assim, o que nós vamos ganhar? Matar nosso irmão, ter que esconder que ele morreu. Então, vamos pelo menos ter uma vantagem disso daí, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vende ele como escravo e pega um dinheirinho, né? Pois dito e feito, amados, vinha vindo essa caravana de ismaelitas, vinha vindo, e ele ofereceu o irmão, vendo o irmão como escravo, por 20 moedas de prata. José foi levado para o Egito como escravo. Aí quando Rubem volta, o que vocês fizeram, pelo amor de Deus, como é que eu vou encontrar ele agora, né? E tal. Aí não sabia o que falar, pensando como nós vamos resolver isso daí. Falou, vamos fazer o seguinte, então a gente mata um cabrito, pega essa túnica dele, que o pai deu para ele aí, né? Encharca de sangue lá do cabrito e fala que uma fera atacou ele e matou ele, comeu ele, né? Aqui no deserto. E ele pede para alguém levar. Ele pediu para entregarem lá para o pai dele e perguntar se o pai conheceu aquela túnica, porque o dono daquela túnica havia morrido, que uma fera o havia atacado, né, comido. O pai, quando Jacó recebe aquilo, ele fica desesperado. Ele reconhece ali a túnica do filho e se desespera. Ele fala, não, é a túnica de José, a túnica do meu filho. Sei, amado, que depois todos os irmãos se reúnem, tentam lá consolar o pai por um bom tempo, e ele fala, e Jacó fala, não, eu vou levar essa dor comigo até o dia da minha morte. E nada fazia Jacó ser consolado. Ele ficou com aquela dor terrível. E os irmãos, inclusive, amados, apesar de toda a raiva que ele tinha, eles vão passar um bom tempo, todo esse tempo que José está lá no Egito, eles sem saber do que aconteceu com o irmão, né? Eles vão ficar assim com esse remorso, porque de tanto ver o pai ele sofrendo pelo irmão, porque eles queriam tanto se livrar do irmão. E o que causou isso daí, na verdade, né? Causou a infelicidade, a tristeza do pai, o abatimento do pai ali, né? O pai nunca mais se levantou, sempre não saiu daquela tristeza, né? Então não mudou nada, não, entendeu? Não foi se livrando do irmão que resolveu o problema, porque o pai continuou amando o irmão deles, que era José, e agora sofrendo, quer dizer, trouxe um problema para o pai também, né? Então foi algo assim penoso, né? Porque, amados, o mal nunca vai resolver nada, não é fazendo mal, né? Que a gente vai resolver um problema. Às vezes a gente pensa que está se livrando de um problema, cometendo um erro, tendo uma atitude errada, e o que acontece? A gente vai criar mais um problema, né? Vai ser muito pior, porque ali ficou o clima muito pior ainda. Então, a gente aprende muito com essas histórias, né? História de Jacó. Meu Deus, tem muita coisa para a gente tirar de aprendizado na palavra de Deus, mas a história desses patriarcas, dessa família escolhida por Deus, aí, né? A gente vê assim que o homem sempre quis andar por suas pernas, o homem nunca obedeceu realmente a Deus, né? O homem se perdeu na sua ganância, seus erros, quantos erros, né? O homem cometeu quando as coisas deveriam ser diferentes. Porque quando Deus fala que haverá 2 nações na barriga daquela mãe, de Rebeca, não quis dizer, amados, que seriam 2 nações inimigas. Será? Né? Não era para ser assim. E Deus sempre falou, né, que seria um exemplo para as outras nações, né? Então, Deus nunca quis a guerra, nunca quis a desunião. Não. Deus queria e Ele quer de nós, servos de Deus, né? Que sejamos exemplos de paz, de amor, de união, que possamos ser exemplos em obediência de Deus, né? Mostrar para as pessoas que andar com Deus, andar na obediência a Deus é o caminho correto, faz a diferença. Quando nós temos Deus e andamos com Deus,
tudo nos vai bem. Nós vivemos em paz, nós transmitimos paz, Deus fez o homem para ajudar um ao outro, né? Para andar em comunhão, amados. Não, mas nós vamos ver que vai gerando aí os conflitos, tanta coisa. Tanta coisa que, embora existisse o povo contrário, mas os próprios, nós vamos ver agora que nós estamos falando de dois irmãos gêmeos, né? Jacó e Esaú. E nós vamos ver que no futuro, o que vai gerar isso tudo? Essa coisa ruim que foi plantada ali, já esse mal, porque foi plantado mal a partir do momento que os pais não deram a educação correta, que não amaram igualmente, que não, você entendeu? Que não plantou ali o amor, a união. É um povo que desconhecia o amor, né? Esse povo, os edonitas, depois nós vamos ver isso aí. O que vai acontecer depois? Que no primeiro momento houve a reconciliação dos dois irmãos, de Jacó e Esaú, mas Jacó não tratou disso com os filhos, dessa comunhão, para que não acontecesse a mesma coisa. E vai repetir a mesma situação agora, ó. Inimizade entre os irmãos, amados. Acontece isso de novo. E lá para frente nós vamos ver que vai continuar essa história de Jacó com Esaú, no sentido das outras pessoas, dos seus descendentes ali, vão ter problemas. Né? Então nunca se resolve o mal com o mal. Há muitas coisas a refletirmos aí, né? Muitos ensinamentos de Deus, amados, para a nossa vida, né? Para que possamos andar no caminho de obediência a Deus, para não plantarmos o mal, para não plantarmos situações na nossa família mesmo, né? De desunião, de desafeto, de desavença. Nós precisamos andar em comunhão, em amor, né? Ensinar a amar, ensinar a andar em comunhão e não criar conflitos ou resolver conflitos com conflitos, não é verdade? Vamos meditar, amados, que essa família tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Amém, amados? Fiquem com essa reflexão e até o próximo vídeo. Que na paz do Senhor Jesus.